Olá a todos, espero que estejam bem acomodados e que já tenham feito cada um uma oração e pedido ao Senhor a sua ajuda. Nós vamos seguir para mais uma lição. Nós vamos hoje estudar a palavra de advertência, é o título do nosso estudo de hoje. E nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Oséias, no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso tropeçará de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Comem da oferta pelo pecado do meu povo, e pela transgressão dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e castigá-lo-ei segundo os seus caminhos, e dar-lhe-ei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram a atentar ao Senhor. Bem, nós vamos começar o nosso estudo de hoje e nós já lemos aqui uma palavra de grande advertência da parte do Senhor para nós. E como nós cremos, nós sabemos que não existe coincidência e nem o acaso, né? Então essa mensagem sim é uma mensagem para cada um de nós hoje de grande advertência da parte do Senhor. Que possamos então estar atentos e observar bem o nosso coração, conforme o estudo for mostrando cada ponto de advertência. Bem, vamos falar um pouco da palavra do Senhor, a respeito do que ela é. Nós podemos pensar hoje que a palavra do Senhor é como um farol no mar. Muitos marinheiros ali com embarcações grandes, né, podem até se sentir seguros do seu tamanho, né, e da força das suas embarcações. Mas eles sabem que eles correm muitos riscos no mar. E pode ter rochas abaixo do mar que eles não vão conseguir ver, né, e isso pode afundar um grande e belo barco. E também pode fazer encalhar, né, também com aquelas areias, aqueles grandes espaços de areia. Então, ali tendo um farol, sendo de dia ou à noite, que é mais difícil de observar, ali eles vão ter algo seguro para seguir, apontando o caminho que eles devem ir, e não somente mostrando o caminho, mas também alertando dos perigos que eles podem vir a encontrar. A palavra do Senhor é maravilhosa para nós, em tudo que nós formos viver. Nela a gente tem todas as respostas, e todas elas são boas. Então, nós vemos que aqui, como para o marinheiro, ele vai estar livre de perigos que ele não vai conseguir observar, nós também. Nós não conhecemos o que
pode acontecer amanhã, o que colocará em risco os nossos desejos, os nossos pensamentos, o nosso coração. E se estivermos atentos à palavra do Senhor, será como um grande farol, antecipando tudo aquilo para que a gente possa obedecer ao Senhor rapidamente e tomar o caminho que será o melhor e que Ele ordena que a gente siga. Então aqui nós lemos em Oséias, né? Nós vemos que esse povo, o povo de Israel, eles estavam agora morando na terra que o Senhor tinha prometido. Eles tinham ali uma terra absurdamente farta. Muitos homens estavam crescendo em riqueza e poder. Era uma terra que foi conquistada e dada pelo Senhor através da obediência do povo, deles lutarem. E eles ali venceram as nações unicamente pela obediência ao Senhor, pela graça do Senhor, de ter mantido eles prontos a obedecer e se sujeitando ao que o Senhor iria fazer. E em cada gesto do Senhor ali com aquele povo, o Senhor mostrou que realmente Ele tinha dado aquela terra e aquela terra foi conquistada, mas foi dada por Deus, não foi pela força desse povo. E ali então eles tinham muitos benefícios, as gerações estavam nascendo, os filhos dos filhos, né? E ali eles já estavam numa terra consolidada, ali estava tudo tranquilo, de forma abundante. E nós vemos aqui também que muitos homens estavam tendo uma vida assim muito tranquila até demais. Eles estavam tendo fartura até demais, comendo das melhores carnes, bebendo dos melhores vinhos, deitados em suas camas de marfim. E esses mesmos homens que nós vemos até hoje nessas comerciais de luxúria e muita coisa, nessa época eram esses homens que tinham todas essas riquezas. E o Senhor enviou um fazendeiro, um homem simples, como profeta, para trazer uma mensagem a este povo que estava numa terra dada por Deus e tinham se apartado do Senhor. E ali o profeta Amós, ele traz uma mensagem muito dura. Ele traz uma mensagem de advertência e uma mensagem para que eles acordassem, para que eles vissem com seus próprios olhos o que eles estavam fazendo em relação ao Senhor. E haveriam um dia para ser julgados e julgados pelo Senhor. Às vezes aqui nós vemos que muitos juízes e muitas coisas em relação à justiça não acontecem. Mas não é assim com o Senhor. E nunca será. Bem, nós vamos ver o que eles fizeram. Primeiro, eles também desconsideraram a lei do Senhor. Eles não queriam mais saber como iriam viver as suas vidas em relação à palavra de Deus, à lei do Senhor. Eles não queriam mais. Eles queriam seguir as suas vidas buscando o que eles achavam o que era melhor, o que outras nações estavam fazendo. E nós vemos também que, embora esses homens que nós falamos que eram ricos, né, estavam ali em grande luxúria, eles faziam algo que era terrível em relação à própria lei de Deus, porque eles cobravam impostos de forma desonesta. Eles aumentavam o imposto ao pobre. E eles iam crescendo em riqueza de um dinheiro que estava quebrando a lei do Senhor, tirando do pobre. E eles pegavam, se eles não tinham dinheiro para pagar, eles tomavam as suas vestes. E na lei do Senhor era proibido que você não devolvesse para o pobre à noite. Porque à noite, ali o tempo
As temperaturas eram muito baixas e não podia fazer isso, era um mal, e eles não devolviam. Eles não se preocupavam com a lei do Senhor e que prejudicava o outro e que o outro era um pobre. E até o trigo, eles não se importavam que o pobre não tinha o alimento ou que tinha pouco. Eles não deixavam nem que recolhessem da colheita o que caía no chão. E isso também fazia parte da lei do Senhor. Em Deuteronômio a gente vê que essas duas leis o Senhor já tinha declarado o que eles deveriam fazer. Mas eles não queriam mais saber da lei do Senhor. Faziam aquilo que queriam. E muitos juízes até aceitavam os subornos. E não queria saber de, vou julgar com justiça o que é certo, o que é errado. Não, olha, toma aqui um sapato, tá tudo certo. Toma aqui isso daqui e ali se dá um jeito para mim. E assim não havia justiça. E uma prática também que nós lemos no livro de Oséias e Amós também, nós vemos que eles roubavam até na balança, mudavam os pesos, mentindo, para tirar mais e mais e mais e mais. E esse era o povo. Que povo era esse? Era o povo de Israel, que conheceram a lei do Senhor. Bem, e não é de achar estranho que o Senhor rejeitava todas as ofertas que eles traziam. Não era digno, não era honesto. Não era de coração. Não era porque amavam ao Senhor e a sua lei e que viviam esperando as promessas do Senhor, não as terrenas. Eram homens que viviam da terra e eram cruéis. Eles esqueceram que o Senhor é o Deus da honestidade e também da justiça. Eles também foram ingratos a Deus. Nós vemos também que eles foram muito ingratos. Mesmo eles vivendo numa terra muito farta, que podiam dar alimento a todos, uma terra muito boa, tendo a proteção do Senhor. O Senhor tinha livrado eles, o Senhor cuidou deles em cada situação. E eles não se preocupavam com a obra do Senhor, não se preocupavam se o povo estava seguindo a lei de Deus, se os sacerdotes estavam sendo fiéis ao Senhor. Eles não se importavam mais se eles estavam sendo ingratos. Será que alguma vez nós já reclamamos de ter que sentar para ouvir uma mensagem do Senhor? Ou às vezes até queremos ouvir de alguma forma, mas a nossa mente não se prende, nós não temos um desejo. Parece somente um barulho, algo que não nos toca o coração ou a mente. Mesmo que a nossa consciência fale, olha, você já fez isso, mas isso não me comove. Não há alegria em ouvir. E uma coisa também eles fizeram que foi muito triste. A consequência, a gente vê que um pecado sempre vai nos levar a outros pecados. O pecado é algo cruel, é algo terrível, é destruidor. Ele nunca estaciona. E ali o que eles fizeram? Qual foi o outro pecado também que nós vemos? Nós vemos que eles acabaram flertando com outros deuses. Eles começaram a observar as outras nações e começaram a desejar, a seguir os deuses deles. Imagina, um povo que conhecia o Senhor único e verdadeiro, o único que tem poder, agora se debruçarem a imagens que não tem poder, feito pela mão do homem, conhecendo a verdade, o Deus Criador que se revela em todas as coisas, e de repente estarem debruçados em liturgias absurdas. Eles ali, nos seus templos,
Eles matavam seus próprios filhos para esses deuses. Eles faziam bruxaria, ocultismo, coisas que na lei do Senhor tão claramente eram abomináveis ao Senhor. E eles estavam seguindo isso. Eles realmente se afastaram da palavra do Senhor. Eles realmente se afastaram do Senhor. Não viam mais como o grande juiz. Não temiam mais a Ele. E ali a terra estava cheia do quê? De bondade, de alegria, de justiça? Claro que não. Ali era uma terra triste agora, cheia de maldade, perversidade, homicídio, adultério, mentiras, roubos, injustiças. Agora nós vemos uma terra que sofre em termos espirituais e físicos. Será que nós vemos que esse cenário é diferente do nosso hoje? Será que a nossa terra esbanja paz, alegria a todos? Será que abrimos os jornais e só vemos coisas boas? O que nós vemos? Pecados atrás de pecados, tratados como qualquer coisa, como um problema mental, um problema emocional, problema científico, social, problema da sociedade, o mal que está na sociedade. Mas não viram que é o mal de estar longe do farol, da luz, da verdade. Eles se achavam mais espertos do que a palavra de Deus. E eles também acabaram caindo em um outro pecado também. Nós vemos que eles perseguiram os mensageiros do Senhor. E ali eles faziam vista grossa porque estava acontecendo os sacerdotes do templo. Eles não mais levavam de forma séria os mandamentos do Senhor. Eles estavam preocupados com eles mesmos. Como que as pessoas iriam ver se eles chegassem a condenar? Então ali até nós temos um exemplo de que o sacerdote Amazias repreende Amós. Sabe o que ele quer? Que ele vá para longe e que fale aquela notícia para uma outra pessoa, um outro povo. Ele não quer saber o que o Senhor tem para dizer. Quão triste. Aquele homem, Amós, simples, foi levantado como um profeta, trazendo a verdadeira mensagem. Era uma mensagem dura para este povo, mas deveria ser aceita. Por quê? Algo muito terrível estava por vir. E o Senhor, com toda a sua bondade, envia um mensageiro para alertar. Eles não poderiam sonhar que haveria agora uma guerra. Eles não poderiam sonhar que seriam escravos, que nunca mais voltariam para aquela terra. Toda bonança, toda fartura, tranquilidade seria tomada. O Senhor não ia deixar eles impunes. O Senhor foi extremamente paciente. Alertou muitas vezes e muitas vezes. E trouxe uma mensagem ainda mais dura. Cada vez mais bem dura. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Oséias e vamos ler no capítulo 8, no versículo 1. Põe a trombeta à tua boca, ele virá como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Vamos ler também em Amós, no capítulo 6 e no versículo 14. Porque eis que eu levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, o Deus dos exércitos, e oprimir-vos-á,
desde a entrada de Ramate até o ribeiro do deserto. Então aqui nós lemos os mensageiros alertando, os profetas do Senhor. E eles trouxeram ali uma mensagem dura a cada um daquele povo. Mas o Senhor foi bondoso. Ali é uma demonstração ainda de grande amor do Senhor. O Senhor foi bondoso desde o começo. E ali também ele disse ao povo, e ele comparou o seu cuidado como de um pai a um filho. E em Oséias 11, nós lemos do capítulo 1 até o 4. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas como os chamavam, assim se iam da sua face. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tornando-os pelos seus braços, mas não entenderam que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram os jugos de sobre suas queixadas, e lhes dei mantimento. Olha que coisa linda, a forma de como o Senhor cuida. Como o Senhor cuidou deles e como cuida também de cada um de nós. Eles não deveriam achar que o Senhor não tinha dado vida a eles, cuidado desde o ventre de sua mãe, e assim também conosco. A cada dia, todo o cuidado, todas as proteções que o Senhor nos deu, todas as coisas que Ele não deixou que nós fizéssemos coisas terríveis que pensamos. Nos colocou em uma família que nos protegesse. Nos colocou com pessoas em uma igreja que nos ajudasse. Ele sempre cuida. E Ele também é um Deus de justiça. Então todos nós temos mais uma oportunidade neste domingo de pensarmos com muita alegria e cuidado, em todo o cuidado que temos recebido do Senhor, recebido a cada dia, a oportunidade de estarmos próximo a Ele em oração, de conhecermos pela Sua palavra, que é a única verdade, que nos ajuda em tudo e que Ele ordena que a gente obedeça. E Ele nos dá através do Teu Filho. O Filho do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, é a maior forma do amor de Deus. O enviando a sofrer por cada pecador que vai até Ele pedir perdão. Com todo o seu coração, com toda a sua mente, com toda a sua vontade, largando tudo e o amando, o buscando com toda a sua força. Ou será que desprezamos o povo de Israel? Agiu com desprezo ao Senhor, às suas promessas e a todas as provas que eles já tinham vivido a cada dia. Era desprezar. E ali era um ai de alerta a eles e é um ai de alerta a nós. Como estamos vivendo? Como que está o nosso amor? Há amor dentro de nós por Cristo? E assim também o Senhor usou um exemplo para Oséias como um marido e uma esposa. Mas uma esposa que trai o seu marido, que quebra o matrimônio e procura um outro homem. Imagine o coração deste homem. Mas ele vai lá e a perdoa, a ama e a quer de volta. E assim o Senhor nos chama. Nós quebramos a lei do Senhor. Nós o rejeitamos e buscamos coisas imundas. Os nossos desejos não são agradáveis ao Senhor. Nós nascemos sem pecado. E por mais que os nossos desejos até pareçam ser não são tão maus assim.
não fere ao outro, não são coisas assim cruéis. Mas se não, os nossos desejos não são para agradar ao Senhor, são como os sacrifícios dos israelitas. Buscam o nosso prazer e o nosso desejo, sendo nós deuses de nós mesmos. Idolatria. Bem, nós vimos no começo da lição o farol, que esse farol possa ser uma luz considerada com muita atenção e que por mais que nos traga um ai hoje, seja para que a gente se dobre ao Senhor e confie nele e que a gente possa ter alegria em ele ainda ter o cuidado de nos alertar e trazer a sua palavra, que confiemos nele, que possamos ouvir esse alerta amargo ao povo de Israel e que nós vemos que o fim chegou, o que tinha sido alertado pelos profetas aconteceu. Esse povo foi levado cativo pelos assírios. Tristemente, foram levados como escravos, acorrentados, sendo maltratados. Não mais um povo com paz e liberdade. O Senhor Jesus nos alertou sobre o fim. E Ele disse realmente que existe um lugar de tormento e dor. Isso é um grande alerta do nosso Senhor. E esse é mais um farol, mais uma luz que se acende para cada um de nós. O fim virá, mas que estejamos seguros no único caminho que é Cristo. E que confiemos nele. Não é o que achamos que se ele pode nos perdoar ou não. Não é essa minha capacidade, nós não temos capacidade. Ele é quem pode nos perdoar e é Ele quem oferece o perdão. Vamos louvar ao Senhor agora com o hino de número 35 dos adultos. Amém.